Olá, crianças! Sejam bem-vindas às 1001 Noites de Benton. Hoje contaremos uma fábula sobre o pônei atravessando o rio. O que vocês aprenderam com essa história? Vamos ouvir juntos. Em um estábulo de uma aldeia, vivia uma sábia égua e um animado pônei. O pônei animado segue sua mãe o dia todo. Quando a mãe dela come grama, ele come grama. E quando a mãe dela se aquece ao sol, ele também se aquece ao sol. O pônei tornou-se dependente de sua mãe e nunca a abandonará. Um dia, minha mãe disse a Jalmar: "Meu filho, você cresceu e tem forças para fazer algumas coisas sozinho. Você pode fazer um favor à sua mãe agora." Depois de ouvir isso, o pônei disse alegremente: Ok, mãe, com certeza vou trabalhar muito para concluí-lo. Diga, o que você quer que eu faça?" Minha mãe sorriu e disse: "Que menino sensato! Estamos ficando sem farinha em casa. Por favor, ajude-me a enviar este saco de trigo para o moinho na próxima aldeia. Eles serão transformados em farinha e farelo." Ok, mãe, irei imediatamente. Não se preocupe, com certeza concluirei a tarefa com sucesso. O pônei pegou a sacola e saltou alegremente em direção à próxima aldeia carregando o trigo. O tempo estava muito bom hoje, a brisa soprava e o sol estava quente, mas Xiaoma disse a si mesmo que, hoje foi a primeira vez que ajudei minha mãe no trabalho, não quando estava brincando, então ele correu sem parar para longe. No entanto, quando ele correu para um pequeno rio, descobriu que a estrada estava bloqueada. Por causa da chuva, a água do rio era rápida e ele não sabia dizer a profundidade do rio. O rio corria alto e a água corrente refletiu o reflexo, luz solar. Jalma estava hesitante e pensou: a estrada está bloqueada pelo rio. Como devo atravessar? Se a água for profunda, o trigo ficará molhado? Justamente quando estava em um dilema, ele viu um velho boi pastando vagarosamente não muito longe. O pônei correu feliz e perguntou respeitosamente: "Olá, tio Nil, você pode me dizer a profundidade deste rio? Quero ir para o outro lado do rio." O velho cambista olhou para o pônei e disse com um smile: "É um pônei. O rio não é profundo. Ele só pode alcançar suas panturrilhas. Você pode atravessá-lo." Depois de ouvir as palavras de Lao Nil, Jalma se sentiu confiante. Acontece que não era nada profundo. Ele agradeceu a Lao Nil, virou-se e caminhou em direção ao rio. Assim que ele se aproximou do rio e estava prestes a entrar nele, um esquilo de repente pulou da árvore e ficou na frente do pônei. O esquilo disse ansiosamente ao pônei: "Pônei, o que você vai fazer? Lado e se afogar e ser arrastado neste pequeno rio." Ao ouvir isso, Jalma retraiu os passos que estava prestes a dar e não pôde deixar de hesitar. Ele pensou: "Em quem devo acreditar? Tio Vaca disse que a água era muito rasa e só atingiu minha panturrilha, mas o esquilo disse que a água era muito profunda e todos os seus amigos foram levados pela água." O pônei estava em um dilema e decidiu para não correr riscos. Vá pedir a opinião da sua mãe, ela com certeza conseguirá dar a opinião mais correta para ele. Então o pônei carregou o saco de trigo e se virou e voltou para o estábulo. Ele contou para sua mãe o que tinha acontecido. O rio estava um pouco rápido. Tio Vaca disse que a água não era profunda e só chegava às minhas panturrilhas. Mas o esquilo disse que a água era muito funda. Eu deveria ouvir. De quem é a opinião? A mãe ouviu pacientemente as palavras de Jalma e disse com um sorriso: "Filho, você só pode saber se o rio é profundo ou raso experimentando você mesmo." Depois de ouvir as palavras da mãe, Jalma sabia o que fazer. Ele veio ao rio novamente para tentar sozinho. O esquilo viu que ele ia atravessar o rio novamente e o deteve apressadamente. "Pônei, você não quer morrer. O rio é muito fundo." O pônei sorriu e disse ao esquilo: "Obrigado pela sua preocupação. Serei mais cuidadoso." Ele entrou no rio. A água não era tão rápida quanto ele pensava, e então ele caminhou para o outro lado, passo a passo. O rio não era tão profundo como o esquilo disse, nem tão raso como a velha vaca disse, mas acabara de chegar ao seu bezerro.
O pônei atravessou o rio com sucesso e chegou ao outro lado. Ele se sentiu muito feliz, porque esta foi a primeira vez que atravessou o rio sozinho. O pônei entregou com sucesso o trigo ao moinho e completou a tarefa designada por sua mãe. Ao voltar para casa, ele relatou com entusiasmo todo o processo à mãe, principalmente a bem-sucedida travessia do rio. Ao ouvir isso, a mãe sorriu feliz e disse a Hjalmar: "Meu filho, você fez um bom trabalho. Ao enfrentar as dificuldades, você deve aprender a pensar com calma, tentar com coragem e não desistir facilmente. É uma experiência valiosa de crescimento." Hjalmar sentiu-se extremamente calorosa e orgulhosa ao ouvir as palavras de sua mãe. Ele sabia que, não importava as dificuldades que encontrasse, seria capaz de superá-las, desde que as enfrentasse com coragem. Crianças, o que aprendemos com a história do pônei? Em primeiro lugar, quando nos deparamos com um problema que não entendemos, devemos consultar as pessoas mais confiáveis e confiáveis. Em segundo lugar, só saberemos se é bom ou não depois de vivenciarmos muitas coisas nós mesmos, por isso devemos ter a coragem de prática. Espero que você possa ser como Hjalmar, enfrentar com bravura os desafios da vida, avançar com bravura e alcançar mais crescimento e ganhos. Ok, a história de hoje acabou. Até a próxima!